Humberto, isso faz uma Tá gravando, produção. gente. Vai, Humberto. Tá? Seguinte, na questão da sincronicidade que nós vamos entrar ainda, nós vamos ver que há um quatérnio. No quatérnio do espaço-tempo, onde entra a causalidade e entra a sincronicidade, Jung não vai abandonar a causalidade. Ele só diz que a Não. causalidade sem a ideia da sincronicidade ela é incompleta. O que ele vai afirmar é que todo o conhecimento até agora da filosofia foi feito com base na causalidade. Foi isso que é a crítica que se faz. Que nesse ponto, a teoria do conhecimento ela é incompleta. E é nesse ponto que Jung vai trabalhar a ampliação. Nós temos que rever a filosofia, incluindo a ideia vamos dizer assim, da complementaridade, a ideia da correspondência, que é o princípio da correspondência, que não entrou exatamente na filosofia. E é onde coloca a sincronicidade, vai ter essa mudança parcial. Não é que vai negar, mas precisa ampliar. Sobre causalidade, vamos ficar no tempo, espaço e causalidade, que é a visão trina. Mas no quatérnio vai entrar a sincronicidade. Só para a gente fechar isso aí, para observar que é mais ou menos a ideia de que cada sistema ele é binário. Né? Imagina aqui, ó, numa dimensão, mas aqui tem a outra. E você tem como a questão das ondas eletromagnéticas, uma na horizontal, outra na vertical. Você tem todo o movimento ondulatório numa dimensão e outra dimensão. Se você for observar, nós temos aí a presença do quatérnio também. Agora, Humberto, sim. Boa fala. Eu acrescento também, quando você diz toda a filosofia era causal, que uma crítica dele é a Kant. Também ultrapassa o princípio lógico formal de Kant, o princípio de conhecimento pelo fenômeno. Porque aí, nesse sentido, os dois universais para Kant é o espaço e o tempo. Né? E toda ciência para Kant tem que ser universal e necessária. Então é necessário, e o que é o universal para nós, né? O transcendental para Kant é o espaço e o tempo, são espaço e tempo puros, a partir dos quais nós preenchemos com fenômenos para conhecê-lo. Aí o Jung também ultrapassa isso, chamando isso de relativamente importante o espaço e o tempo, né? Que é essa afirmação sua aí da onda. Inclusive, professor... Mas eu acho que vai ser legal demais esse estudo da sincronicidade, porque sabe o que acontece? Nós acabamos de ter uma experiência sincrônica aqui, que a Icaraí tem falado muito sobre esse quaternário. Queria ouvir Humberto. Na hora que você falou, ele entrou. Não sei se vocês repararam. Pois é. E o que é legal, gente, só uma coisa importante. A gente estava falando agora há pouco do ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, eu vejo isso. Mas presta atenção que, do meu ponto de vista, eu vejo isso, ainda é a percepção clássica de mundo. Porque, do ponto de vista do Einstein, ele está sentado na cabeça de onda de uma luz. Olha que interessante. Então, ele percebe a 300 mil quilômetros por segundo o mundo se deformando no espaço-tempo. Então, o que acontece? O ponto de vista, ele não é estanque, como a gente aprendeu na cinemática. Lá, você coloca o ponto, que você vai estudando. A relatividade do movimento. O movimento é relativo. Ponto de início, ponto de chegada. Mas com a relatividade, por exemplo, vai ser relativizado. É aquilo que você colocou agora há pouco, que nós somos observados na mesma medida que observamos. Mas tudo em movimento. São duas coisas entrando. É uma dimensão a mais. Então é bem interessante, porque tem a ver com o nosso estudo de hoje. E outra coisa que a Icaraí coloca aí, que só para não perder, seria muito importante alguém, de repente, fazer um trabalho só sobre essa palavra intuição em Jung. Ela é fundamental mesmo, Icaraí, né? E envolve leituras que a gente pode fazer um direcionamento só em Jung, mas também podemos nós, da filosofia Catiúça, e a nossa nova pessoa, que é a Rani, né? Rani Cláudio, poder falar sobre a tradição dessa palavra, porque ela é muito interessante, que em filosofia a intuição nos incomoda muito pela questão do impacto no mundo ocidental, da necessidade de uma ciência como visão de mundo, visão de totalidade,
ciência, não é? Está ciente da totalidade de definição do próprio Jung, mas para nós, né, pela tradição, nós temos a novidade de ter aparecido o inconsciente, né? E aí, de novo, o charada Humberto Maturana, a gente estudar o que significa o cérebro mesmo, e a palavra ilusão. Então, em filosofia, talvez fosse bom quem fosse trabalhar intuição e ilusão, e Caraí podia trabalhar intuição em Jung, né? Vamos lá, então, gente. Vai, bora, né, professor? Vamos pensar nisso. Eu queria começar. Catiúcia, você quer começar falando? A gente pode dar continuidade aqui ao que foi discutido em relação a esse conceito, né? Que logo inicialmente ele entra com a dificuldade de se traduzir, de trazer um conceito para a palavra Weltanschauung, e que o professor trabalhou aí, que ele traz também essa ideia. Só que, após a dificuldade da gente chegar a uma concepção do que ele está dizendo, ou pelo menos do que ele se aproxima, né, para que a gente possa se localizar aí na ideia e na leitura, porque logo em seguida ele traz a atitude, né, depois que ele fala da tradução dessas palavras, como o professor Pedro colocou aí para a gente, né, as palavras separadas e depois juntas, ele sugere, então, em seguida, né, que, sustentando que nós temos várias cosmovisões, né, tanto estéticas, religiosas, idealistas, como está aqui no texto, no primeiro parágrafo, 689, românticas, práticas, né, sobre várias possibilidades de termos essas cosmovisões. E aí ele finaliza, nesse trabalho da definição, o que ele diz. Nesse sentido, o conceito expresso por Weltanschauung tem muitos aspectos em comum com o conceito de atitude entre aspas. Por isso, poderíamos definir Weltanschauung como uma atitude expressa em conceitos. E aí e junto com o Humberto junto comigo, a gente começa a discutir justamente essa dificuldade da gente aprender um sentido, aqui um significado, uma lógica, um conceito, de fato, né, dentro desse método racionalista que temos de pensar as coisas, o que poderia ser. E aí o Humberto se depara, então, com o primeiro problema desse capítulo, né, sobre uma possibilidade aí que eu gostaria de passar a palavra para o Humberto. Então, vamos lá. O que acontece? Então, nós estamos no primeiro parágrafo, eu acho que ele vai ser bem claro. Primeira coisa que nós temos que ficar claro, isso aqui é uma conferência pronunciada em 1927. Trata-se de algo que não está seguindo a sequência de um livro. Uma conferência colocada aqui, interpolada no meio do texto, e nós temos que entender isso. E não dá para ter uma noção do que ele está falando, sobre o que ele está falando, que congresso é esse, que conferência, o que ele responde. Então não tem uma visão preparatória de conjuntura. Então nós vamos deduzir essa conjuntura. Foi esse o esforço que eu e a Catiúcia estávamos fazendo. Então eu peço licença para ler o primeiro parágrafo, só o primeiro parágrafo, para mostrar algo que vai abrir o campo de entendimento para o restante. Olha lá. Psicologia analítica e cosmovisão. Aí tem um asterisco dizendo que se trata dessa conferência. Vamos lá. É quase impossível traduzir a palavra alemã, Weltanschauung, em outra língua. Em vernáculo significa aproximadamente cosmovisão, ou visão do mundo, que adotaremos na presente sessão. Isso aqui é o tradutor, tá, gente? Isso nos indica que essa palavra possui um caráter psicológico todo próprio. Expressa não somente uma concepção do mundo. Por que ele fala não somente uma concepção do mundo? Porque concepção do mundo é filosofia. E ele vai deixar claro que a cosmovisão é gênero do qual a filosofia é apenas espécie. Cosmovisão é muito mais do que filosofia. Filosofia trabalha o intelecto. Então ele começa aí. Então ele diz, não somente uma concepção de mundo, porque concepção de mundo é filosofia. Significado este fácil de traduzir, mas também o modo como se considera. Anschauung, o mundo, ou se considera, desculpa, o mundo.
Quer dizer, e até o professor Pedro falava agora há pouco, não estava gravando, que Anschauung, nesse caso, é visão. E até a Catiúcia chegou a comentar, como eu estava gravando, estou repetindo, mas visão seria um termo que não corresponderia. Mas quando nós perguntamos a uma pessoa qual a sua visão sobre este mundo, sobre a visão de mundo, a visão sobre este problema, você não está falando da visão física, você está falando da sua concepção, do seu envolvimento, do seu paradigma de compreensão de mundo, a palavra que é posterior a Jung. Já vou chegar lá onde eu quero começar com a nossa discussão. Olha só. Aí ele diz, a palavra filosofia significa algo de parecido com o conceito de Weltanschauung, mas é limitado ao campo da inteligência, ao passo que Weltanschauung abrange todas as espécies de atitude em relação ao mundo. Todas as espécies de atitude em relação ao mundo, inclusive a filosófica. Então, ele já define dizendo o seguinte, essa palavra, ela se mostra no mundo, ela se manifesta no mundo pela atitude. Se nós entendermos esse início, nós vamos conseguir entender o capítulo. Só que vai ter um probleminha agora em seguida de tradução. E eu vou mostrar onde é que é. Olha o que Jung disse. Abrange todas as espécies de atitude em relação ao mundo, inclusive a filosófica. Então precisa de uma atitude, uma expressão, algo que se manifeste no mundo. Assim, há em Weltanschauung cosmovisões estéticas, religiosas, idealistas, realistas, românticas, práticas, para só mencionarmos apenas algumas possíveis. Nesse sentido, o conceito expresso por Weltanschauung tem muitos aspectos em comum com o conceito de atitude. Nota que está tudo fantástico até aqui. Olha agora. Por isso poderíamos definir Weltanschauung como uma atitude expressa em conceito. Podemos definir Weltanschauung como uma atitude expressa em conceito. Aqui está o problema de tradução. Não é uma atitude expressa em conceito, mas um conceito expressa em atitude. Olha a diferença. Como é que você vai ter exatamente a atitude que se expressa em conceito? É o contrário. Tanto é que isso vai determinar o entendimento. Se você toma esse conceito como ponto de partida do capítulo, você não entende mais nada. Porque ele vai falar, inclusive, que existem conteúdos internos que você apenas chega até eles através da atitude da pessoa. Porque a atitude, aparentemente, é simples. Mas ela revela uma complexidade extrema. Inclusive de vários conceitos inconscientes da pessoa. Mas o foco é a atitude. Então aqui começa. Quando coloquei a atitude expressa em conceito, você fica perdido. Como assim atitude expressa em conceito? Agora troca para ver como faz sentido. Como um conceito, aliás, como um conceito que se expressa em atitude. Então, na verdade, a cosmovisão analítica que ele vai trabalhar é essa ideia de que nós, em seguida, o que se deve entender, então, por atitudes, que é o que interessa. Não interessa o conceito, interessa atitudes. Porque é onde vai manifestar. Eu vou ver as atitudes das pessoas. Uma pessoa sem atitude, ela não está mostrando a sua cosmovisão. A cosmovisão é materializada nas suas atitudes. Então ele coloca, o que se deve entender, então, por atitudes? Aí coloca, a atitude é um conceito psicológico. Ó, a atitude é um conceito psicológico. Conceito. Um logos, um modo. Imagina algo, aspecto de algo que está ainda não manifesto. Que designa uma constelação de conteúdos psíquicos. Então, o que Jung chama de constelação? Gente, constelação é quando você detona a bomba nuclear. Quando você constela é quando você ativa. Então, tem um complexo aqui paradinho aqui dentro de mim. Um complexo, sei lá, materno, um complexo de herói, e vai por aí afora. O que é constelar? Liga a chama que aquilo explode. Então, vem à tona. A gente já estudou isso. Então, eu tenho aqui nesse momento a constelação. Então, quando constela, vem. Mas vem como sintoma. E o sintoma é mostrado uma atitude. Então, quando eu chamo de sintoma, o que é um sintoma? É uma atitude da qual eu não sei o que eu expressei. Então, só isso comecinho. Já vou passar aqui para a gente poder discutir. Olha só como faz sentido. De conteúdos psíquicos, orientada para um fim ou dirigida por uma ideia mestra. Então, a atitude, ela vai... esses conteúdos psíquicos vão em direção a algo. Esse ir em direção a algo é aquela coisa assim que nós agimos atraídos para o futuro, em realizar algo.
Mas nós estamos falando do sistema de um quaternio. Quando eu vou em direção ao futuro, quando eu vou em direção a este fim, eu estou próximo à sincronicidade. Mas ele diz, ou dirigido por uma ideia mestra. A ideia mestra está na causalidade, naquilo que causa o meu movimento. E aí nós temos o quaternio pronto, o psicológico. Quer dizer, algo interior movimenta, causa, a ideia mestra. E o que é exterior? A finalidade. Para onde vou? O self, para quando sou atraído. Então, o que eu achei interessante que nesse começo é porque, essencialmente, o que nós percebemos, eu e a Catiúcia, é que essa conferência, ele vai se opor profundamente à ideia materialista, porque ele se recusa a acreditar que o materialismo vai oferecer qualquer resposta para os dramas da nossa existência. Por exemplo, o sentimento. Então, assim, como você, um pedaço de carne, recebe consciência, recebe por uma movimentação elétrica uma resposta à questão do sentimento. Como aconteceu agora há pouco, nós vimos um movimento de lágrimas, a gente estava exatamente analisando isso, e o materialismo é capaz de explicar isso. Então, eu só estou antecipando um pouquinho, porque me parece claro, quando eu vou fazer a crítica a Freud, é uma crítica de quê? O materialismo é profundamente reducionista, ele é previsível, ele é como 2 mais 2 são 4. Então, quando eu pauto toda uma vida, uma psicanálise baseada no materialismo, racionalismo materialista, no iluminismo materialista, eu chego a conclusões aparentemente óbvias, fáceis de chegar, mais claras ao intelecto, então, portanto, até uma escrita mais fácil. No entanto, eu reduzo muita complexidade da origem, do que originou, do que a psique enfrenta. Então, eu estou colocando só esse início para a gente poder discutir até aqui, para a gente ver se avança nesse sentido. Primeiro, então, há um problema de tradução já no começo, que não é atitude expressa em conceitos, mas sim o conceito expressa em atitudes, é o inverso. E aí, por causa exatamente de uma interpretação aqui, que tem que ser coerente com todo o restante. Vocês vão ver que faz todo vamos dizer assim, um sentido. Aí, antes da gente prosseguir, eu quis colocar exatamente essa ideia ainda da tradução de Welt e Schau. O que acontece? Estava conversando agora há pouco também. Como nós temos aqui um modo de ver, um modo de conceber, um espírito de época, uma espécie de zeitgeist, uma espécie de logos atualizado, onde foi que eu acho que se parece esse início do que ele coloca? Se parece com paradigma. Ocorre que em 1927 a palavra paradigma simplesmente não existe. A gente não vive falando que existe um modo de ver da física quântica e da relativística que é diferente da física clássica? Ora, a física quântica te oportuniza a ideia de sincronicidade ser, pelo menos, vamos dizer assim, pavimentado. Você pavimentar, você criar uma estrutura para ela crescer. Pauli e Jung constroem a ideia de sincronicidade com base numa mudança de paradigma. Essa palavra é clara para nós hoje. Mas paradigma é uma cosmovisão, se a gente prestar bem atenção. Só que ela foi construída em 1962, no livro Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, estava até aqui revendo, quando Kuhn vai, exatamente, ele fala que ele constrói essa palavra paradigma para tentar explicar exatamente a diferença de compreensão de mundo. Lá que está falando da ciência. Mas assim, toda a sua visão muda a partir desse paradigma. Então, acredito que nesse começo, Jung está falando de um paradigma e a psicologia analítica. Que o paradigma materialista não dá conta da psicologia analítica. Que o paradigma que o Freud abraçou é insuficiente para dar conta da complexidade da psique humana. Então era só isso que eu queria começar nesse primeiro parágrafo e entrar no segundo, porque a gente diz que trata-se de uma conferência complexa. É difícil o texto. Mas chegamos à conclusão, pelo menos provisória, de que a dificuldade está na dificuldade de tradução e, às vezes, quando o tradutor não se atentou para a conjuntura do momento. O que realmente estava por trás desse debate? O que realmente ele estava falando? A que ele estava respondendo? E você percebe, logo de cara, que é o próximo parágrafo, que não vou entrar ainda, deixar abrir a palavra, daqui a pouco colocar em seguida algo que a Catiúcia chamou bem a atenção sobre o que o Jung chama a atenção da questão do espiritual. Mas a gente já vai lá. Vamos abrir aí a palavra, quem quiser já comentar.
A gente está propondo aqui a discussão sobre a hipótese que o Humberto coloca para trabalhar esse conceito como paradigma. Ele contextualiza ainda a questão das palavras, né? E a gente está aqui nessa conferência em 1927. Então, ele traz esses pensadores e que contribuem com esse contexto histórico. Então, a gente propõe aqui uma hipótese para o problema, sobre a ideia do paradigma em cima dessa tradução. O que vocês acham? Para que a gente possa avançar na leitura do texto. E outra coisa também é essa questão de que a atitude, na verdade, que os conceitos são expressos em atitudes, e não atitudes expressas em conceitos. Se alguém já tiver alguma... Aí, Caraí levantou a mão. Sim. Oi, Humberto, que legal isso. Essa coisa do paradigma, né? Porque faz todo sentido, e até o esforço que o Jung faz de estabelecer a psicologia analítica, a psicologia complexa, como uma ciência, né? Então, eu acho que é super interessante, daria, assim, dá ótimos estudos, ótimas possibilidades de escrever até artigos mesmo, porque toda a fundamentação dele parte desse pressuposto, do ponto de vista psicológico, ou seja, é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra forma de cosmovisão, né, de alargar os horizontes, porque, afinal de contas, o bicho-papão, ele tem uma implicação prática, né, ele está preocupado em como tratar as pessoas, de fato, né, ele está preocupado em fazer uma ciência para que isso possa ser expandido, possa ser aceito, e, ao mesmo tempo, tem essa preocupação prática, né, ele quer tratar as pessoas, a fundamentação dele é toda nesse sentido, né, de olhar pelo ponto de vista psicológico. Então, se a gente reunir ponto de vista psicológico, sincronicidade, tem todos os elementos de um paradigma aí, né, de uma mudança de paradigma. E toda a crítica que ele faz ao Freud, né, e a toda a ciência, essa ciência pautada na causalidade, né, no que é manifesto, no que é fenômeno, no que pode ser medido, mensurado e experimentado de uma forma que até exclui um pouco a subjetividade, né? Inclusive, Icaraí, o Thomas Kuhn, eu estou falando isso aqui, para quem não conhece, Thomas Kuhn, vou ampliar aqui para mim mesmo, ver que eu não estou enxergando direito. Dá para ver o livro aqui? Parece que não está saindo. Vocês estão vendo? Não, né? Bom, o livro... Estão me escutando, gente? Dá para ver quando você coloca assim no Estamos escutando. Da tela. Não dá para ver direito, não. Ah, tá. O livro chama A Estrutura das Revoluções Científicas. É muito utilizado em filosofia da ciência, nas cadeiras de filosofia da ciência do país. O que é interessante é que no prefácio, Thomas Kuhn coloca o que gerou essa febre para perceber que havia uma mudança na ciência. Ele fala que no ano de 1958 e 1959, ele foi convidado a estar num centro de estudos onde havia muitos sociólogos e psicólogos. Ele cita, inclusive, psicologia, o que abalou profundamente a visão dele de ciência e de mundo. Ele achava, ele como físico, se eu não me engano, ele é físico, biólogo, não sei agora, não me recordo. Me parece que ele era um físico, eu não me recordo. Ele percebe o quanto está frágil a interpretação dele de mundo. É interessante isso. Então, nós estamos em 58 para 59, e ele fala psicólogos. Então você percebe nitidamente a influência já de Jung, né, nesse movimento do qual vai construir a palavra paradigma. Então, paradigma é uma cosmovisão aplicada à ciência. O esforço de Jung nesse momento é trazer uma lucidez para a ciência. Pessoal, vocês têm ideia de quanto estamos matando a psicologia com a visão extremamente reducionista do materialismo? Então, ele está chamando atenção. E ele vai escrevendo agora em sequência, se nós lermos com essa calma agora, nós vamos ver que o que está falando é quase irrefutável. A psicologia não dá conta se ela for uma visão materialista. E ele pega e dá um toque também que abala, quando ele diz, nós temos a impressão que compreendemos o que é matéria, né? Nós não sabemos nada da matéria. Então, se for assim, de certa maneira, ele está falando da revolução da física. Físico, né, professor? Ótimo. Então, ele é um físico, olha tanto. Então, um físico com afinidade de novo com a psicologia.
nota que nós temos que enxergar esse processo que está em construção como algo extraordinário. Jung está se esforçando em 1927 a propor uma coisa que ele já percebe, mas não tem ainda palavra. E ele busca essa palavra que expressa uma visão de mundo. Hoje também está muito em voga o Zeitgeist como a mesma coisa dessa cosmovisão. Mas é o espírito de época. Mas isso é hoje, gente. Ficou assim, toda essa coisa forte, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje parece fácil entendermos algo que foi falado há 100 anos atrás. Gente, imagina, ele está falando há 100 anos atrás. Ele está chamando a atenção do mundo para o perigo de uma cosmovisão materialista. Quando você coloca, por exemplo, que o Marx vem denunciar a religião como ópio do povo, você devolvendo o olhar hoje para o marxista, você vê que o maior ópio foi construído no materialismo marxista, por exemplo. Uma coisa que o professor Pedro tem chamado a atenção muitas vezes. Né? A forma como se vê e nega todo o resto, e você vive quase uma forma só de visão de mundo. Mas é uma cosmovisão como outra. Mas também, se formos considerarmos assim, são visões reducionistas. E isso que Jung está falando. Qualquer ismo é reducionista. Pessoal, não dou conta de ler coisa rápida que está passando, não. Humberto, eu posso falar uma coisa rapidinho ou não? Ou deixa para depois? Como é que você está conduzindo aí? Aqui eu estudo, vamos lá. Eu estou lendo um livro do Levi Bru e eu estou achando assim, para mim, fundamental para entender o que é essa visão de mundo. E eu estou entendendo agora por que o Jung se fundamenta, estuda tanto essa psicologia do primitivo, porque é realmente uma outra forma de conceber o mundo. E o interessante é porque eu acho que o Freud, ele coloca ele se aproxima, ele vem com a psicanálise, né, algo que permite chegar até a subjetividade do sujeito, mas por outro lado, o Freud mesmo, ele parece ser um sujeito, a ambiguidade dele aparece no caráter dogmático dele, reducionista, né, então tipo assim, tudo bem, a gente chega no sujeito, só que a interpretação da subjetividade do sujeito, muitas vezes é a subjetividade dele, né, que interpreta, por exemplo, como desejo. Mas onde eu quero chegar é que, se a gente for pensar que a racionalidade, ela distancia o indivíduo dele mesmo, né? Distancia totalmente, porque ela vai criar conceitos, generalizações, reducionismos, universalidades. Mas, ao mesmo tempo, a intuição, esse saber intuitivo, que parece que é esse saber que tem a ver com a sincronicidade, é aquele que mais se aproxima da possibilidade da subjetividade. Por quê? Porque nessa imediaticidade do sujeito com o mundo, existe o reconhecimento de uma energia, de uma força, de uma potência que investe aquela representação daquele sujeito de sentido. Está entendendo o que eu estou falando? Então, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, na psicologia do primitivo, o mundo, por exemplo, que aparece no sonho, os símbolos que aparecem para aquela pessoa, ela vem investida de potência, de sentido, de significado. E é isso que confere é isso que, em última instância, vai conferir a subjetividade para aquele sujeito, que experimenta essa realidade psíquica interna que está só nele. Tudo bem, que aí tem símbolos que são coletivos e tudo, e que vão fundar toda uma sociedade, né? Bom, também não quero ficar distanciando, assim, do estudo, não. Só parei por aqui. Tá, só um minutinho, Nívia. É só comentar uma coisa que antes que eu esqueça, já passo a palavra para você. Perdi aqui. Se eu lembrar, eu te falo. Pode falar. Não, se você quiser comentar o do Leandro, é porque ele me fala, assim, ouvindo vocês, ouvindo o Leandro, assim, me dá a sensação de que o que o Jung está também nos trazendo a reflexão é a percepção, né, do indivíduo, porque, assim, o mundo que eu percebo é diferente do mundo que você percebe, né? Então, assim, quando se torna na atitude, vai ter essa polaridade que ele vem construindo nas obras seguintes. Né? Então, assim, com tudo aquilo que compõe a psicologia dele. Não sei se é um pensamento correto, é isso que eu queria estar
tá colocando aqui para a gente pensar. Ô, Nívia, só comentar uma coisa aqui, é o seguinte, que é muito importante, que a Tiúcia até saiu, eu vou continuar aqui, até ela voltar. Mas eu estava comentando com ela que em 1927 havia apenas 10 anos que Rudolf Otto havia publicado a sua obra O Sagrado. E essa obra foi uma espécie de bomba na Alemanha. Bomba, porque a Alemanha havia na sua sombra um desejo de espiritualismo crescente. Quando o Rudolf Otto publica O Sagrado, ele mostra que o Sagrado não é só algo, uma escolha, é algo tremendo, palavra dele, Mysterium Tremendum. É tão gigantesco que o homem treme diante do Sagrado. E ele vai revelar pela primeira vez a palavra chamada luminoso, que é a palavra do êxtase, dessa coisa que eleva, que é diferente daquela percepção metafísica do Kant da coisa em si. Não é isso. Quando eu falo luminoso, é a questão do arrobo. Você se sente arrebatado. É como se tivesse uma alteração emocional tão grande, você tem vontade de gritar de alegria, mais ou menos assim. Estou só traduzindo nessa questão para a gente entender. E aí, Mircea Eliade vai escrever o livro Sagrado e o Profano, influenciado por Rudolf Otto, e cita também a ideia de luminoso. E Jung não é diferente, sente, vamos dizer assim, essa explosão de espiritualidade nascente na Alemanha, que vai irradiar. As pessoas estavam com sede, porque o materialismo havia meio que matado o espírito de época, matado o romantismo, imagina assim, matado a poesia, o encanto. Por quê? Tudo era explicado, tudo muito certinho. 2 mais 2 sempre 4, sabe? A física era chamada de ciência exata, como a matemática, tudo exato. Mas foi preciso essa revolução que por exemplo, Rudolf Otto coloca, a revolução da quântica e da relativística, para ter essa mudança gigantesca, esse abalo sísmico, trazendo a irracionalidade de novo. E nessa irracionalidade, Jung encontra o maior tesouro. Ele descobre o seguinte, esse arrobo espiritual, esse mysterium tremendum, que é a coisa do profético, do luminoso, está no inconsciente. Que ao invés de ser um lugar como depósito, onde você joga o seu lixo, que é a visão materialista, fácil, 2 mais 2 são 4, física clássica, e o gênio Freud é a espécie de maior inteligência do iluminismo. É o ápice desse paradigma. Aí nós vamos ter, então, acontecendo agora o contrário. Nós vamos ter um movimento de cansaço, mostrando um outro lado da coisa. Então Jung reconhece a genialidade de Freud. Ler Freud para um racionalista, é uma coisa coerente, fácil de entendimento, brilhante a sua forma de escrita. Para escrever além de Freud, é preciso propor o que Jung está colocando. Então ele vem em consonância com Rudolf Otto, Mircea Eliade, vamos dizer assim, a física quântica e relativística, e percebe que o homem é muito mais que um pedaço de carne. Que a carne não produz consciência nem inteligência. Por mais que nós estudemos inteligência artificial, até hoje, não produzimos consciência em nenhum bife, em nenhum cérebro. Nenhum. Você pega lá o cérebro de macaco, de ser humano, nem no homem morto você produz a consciência de novo. Então o que ele está dizendo assim, é pouco demais. As pessoas falam, mas é porque a gente não conhece a matéria. Ele fala, inclusive, que é muito fácil a gente adotar uma postura de negação e com isso prejudicar toda uma área de conhecimento com base em escolhas do chamado materialismo. Que aqui não vamos poder colocar aqui a corrente do materialismo histórico mesmo, porque nós tínhamos o idealismo histórico. Com Hegel, vamos ter o materialismo histórico, a contribuição de Feuerbach, que traz uma contribuição fantástica, no entanto, ela é um pouco, vamos dizer assim, prostituída. Ela é usada para interesses muito, vamos dizer assim, reducionistas. Então, eu queria só chamar atenção para isso, porque o Jung está, nesse momento, falando de algo que tem essa influência para mim, eu encontro essa leitura do Rudolf Otto aqui presente, são apenas 10 anos de publicação da obra. Ele está profundamente tocado por essa obra do Rudolf Otto e desconfiado, como cientista que ao negarmos a faixa de espiritualidade interna nas pessoas, ao negarmos, você nota que ele está falando sobre espírito, o que é espírito,
Né? Ele está preocupado com isso. Por quê? Existe algo em nós e ele vai entrar primeiro no campo do sentimento. Como explicar o sentimento? Como explicar as nossas dores da alma? E é aqui que ele vai entrar na questão do Buda. Que ele fala que Buda não foi teoria nem conceito, foi atitude. Atitude de dor na alma, atitude de compaixão. Aí ele coloca muito bem, e aqui eu vou parar, mas eu queria só colocar isso aqui. Ele diz, gente, é diferente você falar sobre os hospícios, manicômios, de forma racional. Você coloca estatística, vai falar, o pessoal vai tudo dormir de sono. Vai dar sono, eu falar que 40% das pessoas acontece isso, 3% suicida, não sei o quê. Aí você fala, agora, se eu chamar você para visitar o manicômio uma tarde comigo no manicômio, você vai ter uma experiência da qual nenhuma racionalidade vai te dar essa noção. Nenhum materialismo vai poder te dar essa sensação do que é essa vivência, por exemplo, dentro de um manicômio. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, por mais que você tenha estudado maternidade, todos os livros sobre maternidade, mas ainda não é mãe. É diferente de você ter estudado livro nenhum e ser mãe. Segundo Jung, uma mãe que é mãe pode saber mais sobre a maternidade do que uma pessoa que é doutora em maternidade, mas nunca foi mãe. Ou alguém que estudou todos os livros sobre sexo e é virgem, pode saber menos do que uma pessoa que teve a relação sexual sem ter livro nenhum. Então, a ideia que estou chamando a atenção aqui não é afirmando uma coisa e outra, é afirmando que é o estudo intelectual, é a causalidade, é o materialismo, mais espiritualidade, mais complexidade, mais inconsciente como fonte de conhecimento, como produtor de atitudes, como complexo, maior do que um mundo racional. Então, ele está preparando o terreno para dizer o seguinte, vocês têm ideia que a atitude que eu chamo de atitude simples revela uma profusão de complexidades? O que a gente vê parece simples, porque a gente vê o conceito, aliás, a atitude. Mas a atitude revela algo que precisamos nos esforçar para compreender a complexidade do que está interno. E ele diz que isso que está interno, complexo, que não se manifestou ainda, é muito maior do que aquilo que se manifestou. Pronto, mas era isso que eu queria só fechar esse raciocínio desses parágrafos iniciais. Catiúcia, você tinha saído e voltou. Sim, eu consegui me reconectar aqui em outra ferramenta. Obrigada. E tá tudo certo, então, quanto à ideia do paradigma, Humberto, em relação ao grupo, em relação ao professor Pedro? É aceitável aí a nossa hipótese de sugestão? É isso mesmo. Sobre a palavra fenomenologia, a gente só que tem que ter cuidado. Muitos, na verdade. Eu acho, de forma de síntese, só para falar para nós o seguinte, que em forma de ciência, depois que Kant aparece, nunca mais a gente abandona essa herança de que qualquer saber ele tem que ter uma implicação na vida experimental das pessoas. Né? Isso veio de Hume, mas é impactado em Kant de uma forma específica, e a gente não sai disso. A grande novidade que eu penso dos psicólogos do inconsciente e de Jung, nesse aspecto, é tratar o fenômeno com amplitude maior do que aquilo que se manifesta. Né? Porque aquilo que se manifesta enquanto objeto sensível para Kant carrega em Jung, né, os arquétipos do inconsciente coletivo. Então, nesse ponto, os psicólogos incomodam muito, os psicólogos do inconsciente incomodam muito a gente da filosofia, porque, em última instância, o que está se discutindo é sobre o homem. Não é? E agora o homem toma uma faceta muito interessante de uma invisibilidade visível. E aí entra essa questão de visão de mundo. A gente tem uma visão de mundo, o mundo tem uma visão da gente, o mundo como pessoas mesmo tem uma visão da gente, mas o mundo, independente das pessoas, aí entra nessa questão arquetípica, também parece ter uma visão da gente, né? E dessas visões, todas elas, ainda supõe-se um primeiro desses 4 que Humberto falou, né?
que é outra instância que deixa em aberto, que é a ideia de tal, ou absoluto em Hegel, em Uno, do Zerbena, que interpreta assim, né? Aberta a possibilidade de novas mudanças. Então, realmente, essa leitura que vocês estão fazendo sobre a fenomenologia e a palavra visão de mundo, Humberto explicou bem, ela é uma atitude que o Jung coloca entre aspas, porque a palavra atitude em português também não dá conta de e é a palavra que ele usa em alemão, né? Também não dá conta da gente entender essa visão de mundo, porque tem esse espaço arquetípico, digamos, de indeterminação no próprio processo. Daí volta a palavra fenomenologia na ideia de movimento. É um movimento. Agora, preste atenção, gente, uma coisa que eu escrevi até aqui. O Hegel, o Jung, o Otto, o Humberto, essas pessoas não admitem mais o Kant no sentido de separar dois mundos. Eu acho até o próprio Kant não vê isso. O Pedro. Travou. Pessoal, enquanto o professor Pedro está voltando, eu queria que todo mundo colocasse os olhos aí no 691. É o terceiro parágrafo. Eu vou começar aqui, se o professor Pedro voltar, tá? A gente continua. O que diz o 691? Eu vou seguir parágrafo a parágrafo, que eu acho que é melhor. Tudo bem, Catius? Vamos fazendo assim? Humberto, só uma dúvida. Você trabalhou o segundo parágrafo com a ideia do exército, lá, aquela analogia que ele fez? Não, eu segui aquilo que você orientou. Que seria melhor não entrar nessa do exército e fazer primeiro o geral, porque aqui não é um exemplo, a gente volta nisso no final. Assim, só para a gente depois lembrar que... A gente volta nela. Trabalhar a ideia do conceito aí da atitude do exército, que ele faz analogia. Seguimos, obrigada. Então, tá. Pedro, quer concluir a sua fala, professor? Você saiu do ar. Saiu do ar, foi ótimo. Saiu de novo. Acho que está acontecendo interferência cósmica aí, deve ser o 5G. Tá rolando alguma coisa. Tiraram o nosso professor, reduziram. Tiraram a nossa linha mestre aí, a linha guia. Estou perdido aqui. Tá, eu vou começar aqui, depois o professor volta então. 691 que é nessa linha da atitude como um ato simples. Eu vou realmente lendo aqui vou ler rápido, tá, gente? Para explicar, porque eu acho que compensa a gente lendo rápido, tá? Olha, quer dizer, nossas ações não são inteiramente simples, reações isoladas, para assim dizermos, a um determinado estímulo. Pelo contrário, cada uma de nossas reações e ações se processa sob influência de fatores psíquicos complicados. Atitude simples, mas o que gera é complicado. Utilizando de novo a analogia militar, deixa eu pular isso, que eu inventou uma analogia militar. Nossa consciência está sempre disposta a desempenhar o papel do soldado comum e acreditar na simplicidade de suas ações. Bom, a gente está entrando, não tem como. É mais ou menos assim. Vamos trazer logo. Vamos trazer. Ele compara a questão da atitude. Quem toma atitude é o soldado. Quem planeja a atitude é o comandante, é o general. O general sabe dos bastidores. É capaz de fazer a manipulação, é capaz de ter informações que o soldado não tem. Ele vai dizer, de acordo com aquela analogia que nós fizemos, somos muitos eus, né? O eu líder, ele vai gerar aquela coisa toda. Ele vai dizer o seguinte, que a atitude é como um soldado expressando alguma coisa, mas essa coisa é complicada. Você não tem acesso. O soldado não sabe o que pensa o general, mas cumpre ordens. É mais ou menos dizendo, lá atrás, na origem, a coisa está muito mais complexa. Aí ele avança. Na realidade, porém, a luta foi travada neste determinado lugar e neste dado momento, porque havia já com vários dias de antecedência um plano geral de ataque que deslocou o soldado comum para este ponto. O que é esse plano de ataque? São os nossos conceitos, nossos pensamentos, nossas vontades não expressas. Mas no mundo eu vou expressá-la numa atitude.
Enquanto eu não tomo atitude, o mundo não sabe que penso, a que vim, né? A que você veio. Então, é uma ideia de quê? A prática. Tem que ir lembrando aí a questão da razão prática de Kant. Os objetos da metafísica não são objetos do conhecimento, mas são objetos da vivência, pela prática. Então, acontece. Aqui também está o fundamento de uma psicologia prática. Continuando. E este plano geral, por sua vez, não é simplesmente uma reação a informes de reconhecimento, mas uma iniciativa criadora do comandante. Agora está falando de um inconsciente criador. Olha a diferença. Em Freud, o inconsciente não cria. Olha a diferença. Em Jung diz, o inconsciente cria. Exatamente, como um sintoma apenas, né? Isso. Como uma repressão. Isso. Porque o importante é o plano consciente. O inconsciente é menor. O inconsciente é depósito. Claro que eu estou guardando as proporções, tá, gente? Só que do objetivo do estudo, e do ponto de vista do Jung. Mas ele diz que o inconsciente é criativo. O general também é inconsciente. Peraí, me perdi aqui. Ah, tá. Mas de uma iniciativa criadora do comandante, condicionado também pela ação do inimigo, e talvez também por considerações políticas inteiramente de natureza não militar e desconhecidas totalmente do soldado comum. A gente até fez uma analogia sobre as atitudes hoje. Você tem de um lado o consórcio de veículos da imprensa, de um lado um bloco enorme, você tem outro uma imprensa alternativa menor. Dependendo do que a pessoa é orientada ou vai seguindo, ela toma atitudes. E você vê, esse aqui é bolsonarista, não, esse aqui é esquerda, esse aqui é direita. Estou dizendo assim, não tem, só para a gente fazer uma comparação, sem o intuito discutir isso em essência. Mas para Jung, é como se fosse uma distração do mundo. Nós temos que perceber que está além disso. O Jung deveria ficar fora. Ele não é nem esquerda nem direita, porém entende os dois lados. Compreende os dois lados da dialética, a formação dos dois lados. Imaginemos assim. Nós deveríamos ter essa lucidez de compreender os dois lados. Então, por quê? Porque há algo criativo nisso aí. Então, até na ideia que nós chamamos de manipulação, hoje está muito em moda a ideia de fake news, né? A gente vai ver que fake news, na verdade, está dos dois lados o tempo todo. E é uma construção subjetiva. Fake news é sempre o outro lado. O meu lado é sempre a verdade. E é interessante ver isso, como isso é construído. E vira realidade, visão de mundo. Você vê aquilo que, se você está lendo determinado veículo de imprensa, se você está seguindo aquilo ali, você passa a ver aquilo ali. A gente tem que fazer uma experiência muito legal, e eu fiz essa experiência, eu estou impressionado, que é mudar de lado. E ver o outro lado e começar. Aí eu realmente dou conta do outro lado, eu realmente dou conta de responder tudo do outro lado. E você começa a perceber, não que tem um lado para você adotar, mas o quanto nós não temos possibilidade nenhuma de acesso a uma realidade que é tal qual é, independente da nossa interferência no mundo ou manipulação completa. Então vivemos o auge dessa manipulação completa de realidade, de construção. E eu acho muito legal isso. Não mergulhar em uma delas, mas enxergar o processo de construção. E que é muito criativo aquilo ali. Humberto, seria simplista pensar que isso se dá pelos mecanismos de defesa do ego, como por exemplo, a projeção da sombra. Porque quando a gente pensa nos opostos, a gente pode, né, fazer esse mergulho que você falou no sentido da polaridade, que a psique é bipolar, né? Seria simplista ou não? É interessante porque, assim, eu percebo, e é interessante fazer essa visão, que, por exemplo, vamos usar essa realidade nossa atual, porque é ela que nós vamos ter na nossa clínica. Nós estamos vivendo algo que precisa ser analisado. Porque eu não tenho nada de Bolsonaro, só para avisar, tá? É só... Então, vamos dizer o contrário, não tenho nada de Lula, só para avisar. Entende isso? Porque senão a gente fica tão polarizado, não tem nada de Bolsonaro, não tem nada de Lula. Imagina isso. A gente já tem até medo de dizer a nossa opção, tal uma espécie que é inacreditável de domínio da estrutura de pensamento, de formação da mente humana. E igual eu estava falando, é interessante porque se a gente viver essa experiência concreta, você pega e começa a, por desafio, tenta viver o que uma imprensa, um lado da imprensa está dizendo e fica naquilo ali uma semana. Depois muda para outra, mas aquela que você não concorda, segue aquela que você vê que acontece com você. É inacreditável como ambas conseguem despertar em nós
Você transporta em nós a sombra. Ambas. E você fica completamente convencido. E o que é o maior aspecto disso? Que sempre o lado oposto é imbecil. Fala, não consigo acreditar como a pessoa não enxerga. Só que você não foi lá fazer a experiência dele. E o interessante é isso. Torna imbecil o outro, e não a mim próprio. E a gente não percebe que é algo muito mais complexo que eu nunca vi, que é uma complexa desvinculação entre a seriedade, por exemplo, do fato em si, que não existe mais, não é só a ciência, hoje o jornalismo, a informação, é algo completamente manipulador. E você só vai ter acesso a uma chamada verdade imparcial se você estiver nos dois lados e extrair algo que ainda não foi dito por nenhum dos dois lados. Então, assim, Jung está mostrando algo, anunciando, que aconteceu também um pouco na época do nazismo e do comunismo de Stalin. Não tem nada mais parecido com Hitler e sua ditadura do que Stalin e sua ditadura. São absolutamente a mesma coisa. E se falar hoje, as pessoas vão se sentir ofendidas, de acordo com um lado. Porque um lado vira Deus, está certo, o outro lado está errado. Mas não, é o homem. É o homem massacrando seu irmão. Então, essa conversa de direita e esquerda é uma conversa para iludir. O psicólogo e o indiano, ele não tem que mergulhar nessa, tem que chegar aos dois lados e ver que ambos têm o seu raciocínio, têm a sua atitude baseada em uma complexa carga, vamos chamar ideológicas as duas, tá? Ideológicas, formando paradigmas de mundo. Aí você vê a pessoa fala assim, não, eu sou evangélico. Gente, hoje o evangélico, por exemplo, não é uma opção filosófica, é uma cosmovisão. É tudo assim. Aí entra o lado oposto, ponhamos. Eu sou satanista. Pá! Ou sou ateu. Tá, toda aquela carga. Observa isso. E todos nós temos que respeitar, porque todas têm toda uma carga muito forte de formação. Mas isso causa um problema, que é a falta de comunicação entre um lado e outro. Nós não conseguimos conversar. O chamado da polarização é muito preocupante pelo seguinte, as pessoas colocam nos políticos. Eu ouso dizer, e vou falar aqui porque nosso grupo é de estudo mesmo, não tem nada a ver com Lula e Bolsonaro, tá? Não são eles. O pior de tudo é que é o sistema que está fazendo isso. É um sistema pesado em luta. E assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente fica procurando, fulano é isso, fulano faz aquilo, o Lula é corrupto, o Bolsonaro é ditador. Gente, não tem nada mais perigoso do que está acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque isso bate com a cosmovisão. É um exemplo melhor de cosmovisão. E só tem um jeito de a gente entender isso. Começar a ver o outro lado. Mergulha, mas assim, no começo vai ficar aquela vontade de rebater. Mas mergulha e vê. Vai perceber que ambos são seres humanos tentando acertar. E que aquela noção de imbecilidade é estimulada pela forma como eu sou formado. Você vê, meu Deus, que imbecilidade, que coisa irracional, que não sei o quê. Como a pessoa pode ser tão burra de não ver que isso é antidemocrático? Você vê que o ideal de democracia está sendo explorado de uma maneira nunca antes. Tão triste porque nós somos manipulados, não sabemos nem o que estamos defendendo. Então, assim, e eu estou falando de algo que vocês me conhecem e vê assim, o quanto eu busco isso e achei interessante, acho que tem tudo a ver. Então, assim, não vou mais ficar nisso, porque senão corre-se um risco da gente perder tempo. Mas isso aqui, gente, eu estou falando é um tesouro. A gente observar depois, com calma, igual aquela do dilema das redes, só fechando aqui. No dilema das redes, eu pensei que se estreitava na inteligência artificial. Eu já falei isso uma vez, que eu recomendei a privacidade hackeada, dilema das redes, para estudar um pouco de inteligência artificial, né? Só que agora eu descobri que já temos algo mais complexo ainda. E é muito legal perceber isso. O importante não é a resposta que nós temos, mas perceber que estamos vivendo um problema inédito. Só isso que eu queria dizer, só isso. Dentro da cosmovisão e suas consequências, tá? Pode falar. Não, mas eu acho que quando você traz esse exemplo, já dá a ideia do comandante que você está falando, né? Quem é que está por trás disso? A gente está falando de uma sombra coletiva, né? Quem é esse comando? Ele tem mais informações do que a gente consciente. Mas muito. E a gente vai perceber que os políticos que a gente ataca, eles são meras fantoches do sistema. Então tem algo muito maior para nos hipnotizar. Você gasta horas do seu dia, muitas horas, sendo estimulado em defender sua ideia e odiar o outro lado. Isso, algo se alimenta de tudo isso. E já pensou psicólogos envolvendo nisso? Estudiosos de Jung, que vão cuidar do outro. E se aquele outro que chega é da linha oposta à minha? Como que eu vou acolhê-lo? Como que eu vou compreendê-lo? Eu não vou compreendê-lo. Eu vou rotulá-lo. Então, isso é muito interessante porque é cosmovisão. Mas, assim, independente, o que eu quero dizer assim, o que é riqueza para nós? Compreendemos os dois lados. O que os dois lados acertam e o que os dois lados erram.
E onde errar, eu consegui ver que errou. Onde acertou, eu consegui ver que acertou. Se eu conseguir isso, eu estou sendo profundamente junguiano. Porque Jung trabalha com complexo. E o complexo trabalha com tese e antítese. Trabalha com coisas opostas, com onda e partícula. Então, se eu ficar só onda, só partícula, eu vou ficar bombardeando o outro. E eu achei legal isso, porque o soldado comum é o que está acontecendo. Nós somos soldados. Nós não, desculpa. Nós devemos ser comandantes, estamos estudando inconsciente. Mas o paciente que chega lá na nossa, vamos chamar assim, aquela pessoa que chega nos pedir ajuda psicológica, ele é alguém soldado, que muitas vezes não sabe o que está fazendo. Ele está sofrendo muitas dores. E ele precisa matar o seu irmão, matar seu pai e tudo mais. Eu tenho que respeitar a dor, a vontade dele de matar alguém, ou matar um presidente. Por quê? Porque houve algo complexo de cosmovisão e entrar delicadamente nessa cosmovisão para saber trabalhar. E aí as atitudes começam a mudar. E hoje nós vivemos um lugar em que há repressão às atitudes. Vamos chamar um conceito cristão? Caridade com a pessoa que não sabe porque produz certa atitude. É muito interessante, muito profundo isso. E o que está tocando um ponto que responde a nossos problemas agora. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo terapia com pessoas das duas linhas. Inclusive, hoje eu tenho um. Ontem eu estava com um de uma linha, hoje eu estou com outro de outra linha. E é interessante, está sendo fantástico. Porque desce aqui um negócio, vem esse ódio político. Eu estimulo que isso aconteça para trabalhar exatamente onde está a origem disso. E as pessoas ficam perplexas. Falam, eu nunca pensei nisso. E você vê que elas não têm culpa do que está acontecendo. E é fácil chegar uma grande mídia e pegar, as pessoas estão isso, estão aquilo, e rotula, e as pessoas estão se matando em festas. E nós não podemos embarcar nessa. Nós temos que abordar um problema muito maior, que é a omissão de autoridade de um problema psicológico complexo. Desculpa, eu desviei um pouco de assunto, mas assim, que eu acho que a gente também precisa voltar um pouco à prática. Eu acho que nós estamos enfrentando isso, não é só eu que estou enfrentando, e ter esse acolhimento, compreender profundamente o que o outro traz. Se eu não souber escutar, eu não tenho como ajudar. E para escutar, eu tenho que entender as razões que o levaram a chegar até ali. De verdade. Não é uma coisa assim, eu entendi intelectualmente. Não, você tem que entender a cosmovisão sentindo a dor do outro. Uma empatia. Repete aí, eu tive dificuldade. A psicologia o quê? Eu não li. A psicologia analítica como uma nova instituição da prática psicológica? Faz sentido? A Carai está perguntando. Lá no final do capítulo... Achei aqui agora, achei onde é que é. Lá no finalzinho ele vai falar que não é nem a psicologia analítica propondo uma cosmovisão, mas sim como estimulando as comovisões, como agente propulsor, assim, de promover cosmovisões, e não sendo uma cosmovisão, que eu acho que vai de encontro a isso que o Humberto está dizendo, né? Que a gente não tem que formular cosmovisões ou ideologias, né? Porque aí, para se entender essa ideia, porque quando a gente coloca no Google Tradutor o que é a palavra, né, que nós estamos tentando aqui dar sentido, ele traduz, né, do alemão para o português como ideologia, uma das possíveis buscas, né, de significado que a gente tem hoje. E aí, por ideologia, o que a gente pode pensar, então? Que Freud também, ele trabalhou esse conceito de cosmovisão, só que ele fala que ele acaba entrando na fantasia. Para que eu entenda a cosmovisão do outro, assim, para que eu entenda a minha visão de quem eu sou, eu entro no outro para entender a visão dele, mas a partir daí ele entra na minha fantasia. E mesmo eu não sabendo da visão do outro, isso é realizado em mim na fantasia. E aí a grande pergunta que se tem desse processo, desse fenômeno, é que, porque sabendo, então, do outro, isso não nos liberta de quem somos nós? Pensando a ideologia lá no Marx. Porque é o que ele chama de alienação. Né? Acho que o Leandro traz aí o Tarde, né? Essa questão das massas e o que a gente está trabalhando. É que, eu falo abaixo só um pouquinho, porque assim, o fato da gente saber de um processo alienante não nos liberta desse processo alienador. Né? É justamente isso que é a contribuição da ideologia lá que o Marx traz, né? que vai se discutindo a ideologia. Então, por que então nós sabemos dos nossos processos? Aí a gente pode voltar lá para as atitudes, voltando lá
na analogia do exército e do soldado. Porque nós sabemos que somos soldados, sabemos que existe um general e sabemos que existe um quartel, por que ainda as nossas atitudes estão sendo voltadas para tais objetos, né, para tais fatos? E será que essa cosmovisão, ela acrescenta o quê? Né? Essa atitude, ela acrescenta o quê para a nossa cosmovisão? Então, o tempo inteiro, o Jung vem nesse capítulo fazendo e refazendo essa pergunta. Ele faz questão de encontrar a contribuição para as cosmovisões que adotamos. Parece que esse questionamento é o que mantém essa dinâmica em consonância, não sei, de forma ativa, eu acho, né? Alimentando esse movimento. Faz sentido? O que isso acrescenta para a minha cosmovisão? A sua cosmovisão acrescenta o que para mim? Então, não é suficiente reconhecermos, identificarmos as cosmovisões, as atitudes em movimento, ativas, né? Mas qual é a contribuição que isso tem para a minha visão de mundo, para a sua visão de mundo, e se isso traz uma contribuição? Acho que ele está sempre... coisa mais... Catiúcia, tem uma coisa também, me desculpe aqui, até olha só. Não, vai lá, é por aí que eu funciono, assim, nessa dinâmica. Cosmovisões em choque. Uma das coisas que a gente tem que perceber é que duas cosmovisões estão em choque dentro de uma mesma pessoa. É possível você ter uma cosmovisão consciente e uma cosmovisão inconsciente. Isso acontece, e nós discutimos a questão da conversão de Paulo. Por que Paulo atacava tanto, Saulo, aliás, desculpa, por que Saulo perseguia com tanto ódio os cristãos? Porque ele estava sendo tocado por uma cosmovisão que estava chamando ele por dentro, e ele tinha tanto horror que ele reprimia na sua sombra aquilo que ele estava profundamente atraído. Ele começou a sentir atração pelo Cristo. Então, por isso, ele precisava matar todo cristão que ele via à frente. Não é à toa que matadores de homossexuais do passado, militares que matavam, depois se revelaram a sua escolha, a sua orientação sexual, que aconteceu com um amigo meu, que depois suicidou, e foi uma situação em que ele sofreu tanto pelo que ele fazia, ele era policial, e ele tinha uma raiva, ele falou, Humberto, eu tenho tanta raiva, eu não suporto. Falei, meu amigo, Fernando, o nome dele é Fernando, você não percebe essa vontade de matar, essa coisa, não é algo dentro de você, não. Ele ficou com raiva de mim 3 dias. Então a conversão de Paulo, de Saulo, é aquela coisa, quando ele pega no deserto e cai e é vencido pelo Cristo, aparentemente ele sofreu uma súbita conversão, mas não é. É que está em choque as duas cosmovisões. Por que é tão importante a gente perceber isso? E o Jung fala aqui do problema de uma cosmovisão inconsciente também. É o conceito inconsciente. É a sua forma de entender o mundo inconsciente. Eu estava conversando com a Catiúcia, dando um exemplo. Estou cumprimentando várias pessoas ali, né? Pessoas brancas. Chego na pessoa de cor negra, cumprimento e tiro a mão rápido e dou uma cheirada e limpo, por exemplo, e passo para a próxima. Eu posso nem ter percebido o que eu fiz, mas eu revelei na minha atitude inconsciente uma complexidade, um racismo estrutural, que não percebo, está no inconsciente. Entende? Nem por isso a pessoa deve ser condenada, como muita gente condena. Às vezes chegar nessa, você percebeu que você fez isso? Você percebe por que você fez? A pessoa vai tentar 1000 teorias, explicações. Nós devemos respeitar todas. Até que você coloca uma para ela dizendo assim, não poderia ser essa coisa também? Ela vai negar no primeiro momento. Mas depois de alguns dias, que vergonha, nem eu percebia. Então, esse carinho com o ser humano que erra, que tem uma atitude horrorosa, que muitos condenam, é uma atitude de alguém que tem que atender ao que Jung está propondo. Uma psicologia profunda, que transcende o materialismo da observação, que olha o ser humano como algo muito mais complexo e não tão fácil de analisar. A pessoa toma uma atitude horrorosa, eu condeno aquela atitude da pessoa, nossa, que atitude e tal. Não está correto. Tem que conversar com aquela pessoa, às vezes ela não percebeu a atitude que ela tomou, nem ela sabe do que ela carrega, de um confronto de cosmovisões. Então, assim, acho legal de perceber isso, porque no 692, que é o próximo, olha o que ele diz aqui. Humberto, deixa eu dar um exemplo sobre isso que você está dizendo, que aconteceu ontem aqui no consultório. E, menina, se eu estiver sendo inconveniente, dá um puxão de orelha, porque eu falo muito.
Eu tenho um paciente que ele tem uma defesa da mulher, ele vai de encontro com todos os colegas lá, quando fala alguma coisa do feminino, da mulher, e ele sai brigando, assim, cria situações muito complicadas com esses homens machistas que ele diz, né? Aí ontem ele trouxe uma questão para mim do consultório, de uma situação lá com o filho dele, sobre uma divergência entre a psicóloga e a psicopedagoga, e ele colocou uma situação e eu fiz uma pontuação que vai para um dos lados. Aí ele falando, né, ele continuou falando ali, de repente ele vira e fala assim, sabe o que dá vontade? De botar vocês três numa sala e deixar vocês conversarem, porque vocês são muito complicadas, vocês são muito difíceis. E ele não percebeu que ele falou isso. Na hora que eu fiz a pontuação, né, ele falou, mas eu não disse isso. Ele nem ouviu o que ele disse. Eu falei, mas você acabou de repetir, você acabou de dizer, você falou que no que nós, né, que você botaria nós três, as três profissionais, numa sala, para a gente resolver, porque nós somos muito complicadas. Até onde você é diferente desses colegas que você tanto fala, né? É interessante, porque segundo Freud seria um ato falho. É? Mas segundo Jung, é algo criativo. Pode ser algo criativo. Criativo da sua cosmovisão não percebida pelo inconsciente. Eu estou falando assim, olha, note que da mesma forma que a sincronicidade não nega a causalidade, não é que Jung nega Freud, é que só Freud não daria conta porque ele é o gênio máximo de um racionalismo materialista. Então, mesmo o gênio máximo não dá conta do mínimo de espiritualidade que precisa ser abordado. Então, não é negar a matéria, que também não compreendemos, mas também não podemos negar o espírito. Isso aqui foi a discussão do espírito. Somos um complexo. Por isso que o 692, olha que legal o 692. A ação psíquica se processa também sob uma base semelhante e complicada. Olha aqui. Apesar da aparente simplicidade do impulso, cada nuance do seu caráter particular, sua força e sua direção, seu curso no tempo e no espaço, sua finalidade, etc., dependem de condições psíquicas especiais. Olha agora. Isto é, de uma atitude que, por sua vez, é constituída por uma constelação. É constituída de uma constelação de conteúdos cuja multiplicidade é quase incalculável. Olha o que ele está falando. O que foi constelado é quase incalculável, embora a atitude seja única. Se eu não tenho noção dessa complexidade, a atitude vai ser julgada de forma simplista. Eu vou rotular. Entende por quê? Ser junguiano é compreender profundamente o outro, é ter tolerância. Porque o que é ter tolerância? É vencer minha incapacidade de compreender o outro. Porque quem realmente compreende o outro não tem que tolerar. Quem tolera é quem está sendo incomodado. Eu vi a cara aí falando aqui caridade e tolerância. Exatamente. A gente tem que tolerar muito. A gente tolera muito porque nosso limite de compreensão é pequeno. Quando compreendemos muito, não há que falar em tolerância, porque não estamos tolerando, estamos viajando naquela, assim, valorizando aquele universo. Vamos usar só a expressão. O meu paciente hoje é um bolsonarista, de amanhã é um lulista. Vamos supor assim, é de esquerda e direita. Vamos usar esse rótulo. Ambos são riquíssimos para mim. Ambos são fonte de um conhecimento, de uma amorosidade, de uma possibilidade, de uma potencialidade infinita humana. Se eu deixar me vencer pelo rótulo, um deles vai receber, o outro não. Porque eu fiz uma escolha prévia. Eu joguei minha visão de mundo, minha cosmovisão, para julgar uma outra cosmovisão diferente da minha. E quando Jung fala que eu tenho que estimular as cosmovisões, ele está dizendo também, vamos estudar as cosmovisões, desculpa, é até difícil de falar, vamos estudar as várias cosmovisões, vamos vivenciar um pouco disso, é onde ele vai chegar daqui a pouco na questão do Buda. Leandro pediu a palavra, Humberto. Aí eu não vi, desculpa, Leandro. Humberto, me vê se eu entendi, gente, me ajuda aí. Que eu acho que é muito fundamental essa coisa da atitude. Então, a atitude seria assim, ela tem um componente, né, que é o complexo, ela tem um componente que é uma predisposição afetiva, certo? E essa predisposição, ela vai se ligar a representações de mundo, experiências vividas, né,
vamos dar um exemplo, um trauma, certo? Sei lá, o cachorro mordeu minha perna, vou ser bem freudiano, que mordeu minha perna. Isso me leva a ter uma vivência que gera um afeto. Esse afeto é uma condição específica, né, de um complexo, só que, vamos pensar freudianamente, eu recalquei que foi o cachorro que mordeu e outras representações se ligam a isso. De repente, na hora que o cachorro mordeu, eu vi, sei lá, uma faca de determinado tipo. Então, essa faca, ela começa a ligar, ela começa a ter um sentido de medo. Eu fico com medo dessa faca, entendeu? Então, quando o Jung está falando aqui, ó, que é uma constelação de conteúdos cuja multiplicidade é quase incalculável. Se for pensar como Freud, é como se fosse uma cebola, né? No núcleo eu tenho a determinação do complexo, que é essa predisposição afetiva, e cada casca é um monte de representação que está em volta dela, e a hora que aparece uma casca dessa, ela ativa o complexo. A hora que ativa o complexo, tem a explosão, às vezes, de ódio, tem todas essas dificuldades, né, que você está falando. É assim? Eu entendi direitinho? Ou tem mais Sim. alguma coisa? Não, é claro, a ideia é ter sempre mais alguma coisa. A gente pode tentar sempre, tudo que a gente descobre é uma parte do que falta descobrir. Então, assim, para Jung, é sempre contentar-se com a nossa limitação. E sempre buscar no outro, saber que o outro pode ser muito mais rico do que eu. E a ideia de Jung é que o terapeuta, de fato, ele deveria ser a pessoa, o admirador. Deveria ser aquele, eu sei que nada sei. Você que é o meu, eu vou cuidar de você, entre aspas, você é meu tesouro. Tanto é que muito do conhecimento que ele extraiu para o seu próprio estudo inconsciente, ele extraiu do inconsciente dos seus pacientes. Então, assim, é uma valorização total do outro. E que você tenta viajar junto. E eu acho isso muito interessante, porque é como Jung chegou até se tornar esse modus operandi, esse ser que ele é na ação. E eu queria só lembrar uma coisa, Leandro. Só um pouquinho, Humberto, rapidinho. Então, tipo assim, a ação, ela sempre vem com componente inconsciente. Sempre. Os dois, né? Sempre. Inconsciente, porque eu posso ter uma intenção, mas é uma intenção que vem carregada desse componente que eu não estou sabendo o que está movendo. Desculpa te interromper. Eu vou até pedir licença aqui para algumas das pessoas que eu tive a honra de aprender com elas, né? Sendo terapeuta, vamos dizer assim. Uma coisa interessante. Pessoas que me ensinaram que muitas vezes a ideia do suicídio não vem por falta de energia, vem porque estão travadas na energia. Precisam de dom, tem energia demais, que não consegue canalização. Ontem eu vivi uma situação aqui com uma jovem que o começo, gente, eu confesso para vocês, a terapia durou 2 horas. Na primeira hora, eu quase tinha desistido. Falei, nossa, eu não encontro. Assim, não estou encontrando, meu Deus, essa minha vai para o suicídio, assim, o que eu estava percebendo. E na hora seguinte, ela foi para o extremo oposto. Eu consegui ter uma luz e enxergar onde estava o problema. Não vou entrar em detalhes. O que eu quero dizer é o seguinte, fazia parte de uma cosmovisão. É inacreditável quando você consegue atingir lá dentro e dar fluxo para essa energia, a pessoa toma atitude. Às vezes a atitude que ela toma primeiro é um grito contra você. Te odeio! Na hora que ela vem aqui, tem algo por trás. Ai, vem mais. E não sei o quê. E de repente atrás do ódio tem o amor, atrás tem a paixão, tem a projeção, tem um monte de coisas que estão represadas. Quando isso tudo ganha fluxo e há o esvaziamento, você esvaziou conteúdos psíquicos pela atitude. Tanto é que você pode perceber que pessoas que estão muito deprimidas são pessoas que não tomam atitude. Pode perceber. São pessoas que estão travadas, elas não tomam atitude nem outra. Não sei se você que maravilha, Humberto. Que bom, cara. Nossa, muito legal. Porque aí você já ligou também na questão tipo assim, no objetivo, né, da fala, né, de se chegar na fala, nas representações, chegar perto desse núcleo, entendeu? A hora que chega nele, extravasa e tem a liberação de efeito. Muito legal. Obrigado. E só concluindo, eu vou passar a palavra para você, olha só. Então, o que acontece? Essa questão, as pessoas ficam muito preocupadas. Eu não sei se isso é certo ou errado. E fica a vida inteira em cima do muro. É certo ou errado? Não sei se eu erro ou acerto. E a vida vai passando. O grau de libido contida nisso é tão grande que a pessoa implode. É como uma explosão do coração. Ela tem problemas físicos, ela tem derrame. Ela cai no hospital, ela tem febre. Porque ela não consegue. Porque
Porque o drama desse medo do erro, e você percebe o seguinte, não, tome uma atitude, certo ou errado, qualquer atitude que se tomar, ela é melhor do que tomar atitude nenhuma. Porque a atitude é um fluxo que por cadeia de reação, uma atitude sua gera reação em outra pessoa. Uma constelação sua constela outra pessoa junto. Então é melhor um monte de pessoa constelar, depois de analisar o que constelou, porque pelo menos a energia da libido foi carregada e exposta, do que não tomar atitude nenhuma. Só isso, desculpa. Pode falar agora. Era só para completar. Não, é porque ele falou e aí eu dei uma bugada aqui. Só para eu entender, quando você fala do núcleo, você fala assim, existe o arquétipo, que seria esse núcleo, e quando tem a afetividade, quando ele é circundado por um afeto, aí é a atitude do complexo. Foi isso que você quis dizer, Leandro? Quando ele é tomado pelo complexo, não é que ele é tomado... Você chamou de núcleo complexo, é isso que eu fiquei confusa. O núcleo é como se fosse o complexo afetivo. É muito interessante isso, né? Assim, se você for viajar, é uma energia, é uma disposição energética que emana energia. Pensando freudianamente, pode ser um trauma. A pessoa sofreu um trauma, aquilo gerou um afeto nela, aquele afeto fica guardado como memória. Aonde? No inconsciente, mas é uma memória afetiva. Se ela é afetiva, ela afeta o indivíduo, ela tem uma força, né? Por isso que o complexo, essa psicologia, ela é energética, né, dinâmica. E aí você perguntou a questão se ele é tomado pelo complexo. Bom, quando que ele é tomado pelo complexo? Quando tem essa constelação. O que constela? Constelar é como o Humberto falou, é como se fosse pré-requisitos que vão se ligando um no outro, entendeu? E ativa essa bomba que explode. Por quê? Porque existem algumas lembranças, alguns fatos que acontecem no indivíduo que se liga indiretamente, de forma mascarada, vamos dizer assim, lá nessa bomba que está, nessa dinamite que está. Tá. Eu não sei se foi isso que você perguntou também, porque eu acho que... Catiúcia, deixa eu só colocar aqui, porque parece que eu tinha entendido diferente. É que, assim, na psicologia junguiana, quando, por exemplo, você traz o exemplo do cachorro que morde, e aí faz relação com a faca, né, na origem desse medo, por exemplo, assim, se quando ele foi mordido, ele se sentiu abandonado pela mãe, existe aí um núcleo arquetípico que seria a mãe, né, o papel ali da mãe. Então, se ele se sentiu abandonado, o afeto vai estar no complexo do abandono. Uhum. Entendeu? Assim, aí, assim, o núcleo, para mim, não vai ser o complexo, vai ser o arquétipo. E é quando existe esse afeto envolto desse arquétipo é que o complexo se estabelece. É mais ou menos assim que eu entendo, eu não sei se eu estou equivocada. Eu acho que é por aí mesmo, Nívia, também. Deixa eu só fazer um comentário. Eu queria fazer uma sugestão, assim, não sei, não interrompendo fala, não quero interromper a fala de vocês, não. É porque, assim, como a gente está muito envolto do conceito de atitude aqui, o que seria essa atitude, eu gostaria, então, de sugerir que a gente voltasse ao capítulo, ao 690, aliás, né, o segundo do capítulo, o segundo parágrafo, para que a gente faça analogia, então, que ele sugere do exército. Se vocês me permitem, eu vou fazer a leitura. Tá, deixa eu só colocar uma coisa aqui também sobre o arquétipo e o complexo, pode ser? Rapidinho? Claro, para fechar. Eu só ia voltar a coisa da Nívia, porque é muito importante isso que ela falou. Claro, fique à vontade, eu não quero interromper, não. Só para a gente dar um sentido de buscar resposta aqui para essa discussão, mas não pode continuar. Não, isso tem tudo a ver, e aí, inclusive isso amplia e diferencia de Freud, porque eu estou sendo bem freudiano. Agora, existem complexos que não são simples, assim, recalques de traumas. Jung reconhece, esses complexos são de ordens pessoais, né? E existem complexos que são
igual complexo materno, esses complexos que ele levanta, que são um pouco mais gerais, e tem os complexos que são, não é nem complexo, é um núcleo de energia que não está relacionado com nenhuma vivência pessoal, mas que é um elemento de criação, e por isso que ele chega num arquétipo coletivo. Eu não sei se também... eu queria, Leandro, eu queria falar exatamente nesse sentido, completar, porque é isso mesmo que você falou. Quando nós colocamos arquétipos e complexos, nós fizemos de uma forma didática. A coisa não funciona assim bonitinha, vamos dizer assim, organizadinha. Isso aqui é complexo materno, isso aqui é paterno, não sei o que e tal. Na verdade, todos nós movimentamos por complexo. Todos. Não existe arquétipo em nossa vida que não seja via complexo. Isso que a gente tem que estar muito claro. Você não tem acesso ao arquétipo diretamente. O arquétipo é via complexo. Por quê? Porque que acontece? É como se o arquétipo fosse a forminha, tá? E o complexo é a água. Você não tem o gelo sem a água. Você tem só a forma vazia, mais ou menos assim. Então, é como eu encho o meu arquétipo. A minha vivência do arquétipo eu chamo de complexo. Só para ficar bem claro, gente, é assim, ó. Qual é o processo de individuação? É pegar um complexo que eu tenho, todos nós aqui saudáveis temos complexos. Complexo não é só a pessoa que está perturbada, presta bem atenção. Eu vivo o complexo, trago ele pode ser uma forma de surto, uma forma suave. Quando eu me permito ter atitudes, na atitude, eu estou permitindo que o complexo venha. O complexo venha. Ou seja, para ter individuação, só se faz individuação tendo atitudes. Se não tem atitude, se eu me reprimo, eu estou travando a libido. Então, a libido vem. Eu vivo isso. Aí eu pego e trago para meu entendimento o que foi aquela carga de libido manifestada, que o Leandro trouxe muito bem. Por exemplo, o complexo de rejeição foi o maior complexo materno, isso é possível. Então, por exemplo, tinha um complexo materno, tinha um complexo paterno, bonitinho ali, separadinho, a rejeição aconteceu lá na mãe, repetiu com a namorada, repetiu aqui, ali, com um amigo, de repente virou um mega complexo. Então, superou até o da maternidade, tudo. Então tem um bolão aqui de rejeição. Quando eu vivo numa terapia, aquele choro convulso de virar do avesso e vira um nada de tanto chorar, eu libero aquela explosão da rejeição. E se eu conseguir entendê-la, eu cresci no meu ego, na minha consciência. É aquilo que eu já tinha falado. Que, na verdade, para Jung, o ego cresce o tempo todo até se tornar self. Ao contrário, quando a gente diz, vai morrer o ego. Isso não acontece, nós já falamos sobre isso. O ego vai se expandindo. Quer dizer, o self é o futuro do ego. É diferente daquelas visões que nós temos. Então, o que acontece? Nisso aí, como é que eu vou crescendo essa compreensão de mundo, de consciência? À medida que eu pego meu inconsciente, vivo o complexo, traduzo de alguma maneira, dou um significado para mim e trago para a consciência, eu tive um conhecimento novo. Então, conhecimento a partir da vivência, a partir da observância da atitude. É só isso que foi muito rico que ela colocou, que vai explicar agora o exército também. Tá, Catiúcia? Eu quis fazer só uma ponte para ficar muito claro. Eu acho legal também a gente tentar dar um sentido para a fala, né? Porque senão fica o objetivo da educação só conteudista, né? A gente tem que correr com o conteúdo e acaba perdendo justamente que é a essência da discussão, né? Que é o que gera o aprendizado. Eu acho que é importante a gente considerar assim, as relações possíveis na fala de todos. Assim, eu acho que está tudo bem. Pelo menos é assim que eu penso, que eu vi. Parece que tem alguém falando aí, perguntando junto. São meus filhos que estão no... São as minhas outras cosmovisões de linguagem. Eu vou ler, então, tá? O capítulo. Vamos lá. 690. Meninos, fala embaixo, só um pouquinho, por favor, que a mãe precisa da minha voz preponderante aqui. Que se deve entender, então, por atitudes. Atitude é um conceito psicológico que designa uma constelação especial de conteúdos psíquicos. Então, é um conceito que tem conteúdos psíquicos, orientada para um fim ou dirigida para uma ideia mestra. Se compararmos nossos conteúdos psíquicos, né, ainda não o conceito psicológico, ainda não é atitude, se compararmos nossos conteúdos com um exército e exprimirmos as várias formas de atitudes mediante disposições especiais desse mesmo exército, então a gente pega os conteúdos para pensar
essa analogia do exército. E aí nós vamos pensar nas atitudes mediante as disposições especiais desse exército. O exército é algo bem maior, né? E aí, dentro do exército, tem várias composições, pessoas, instituições, cargos, hierarquia, e aí, então ele elege a atenção para exemplificar uma atitude. Para representar a atenção, né, sendo aí um conteúdo psíquico, para representá-la dentro do exército. Vamos lá, então. Se pegarmos, então, aqui, a atenção, por exemplo, seria representada por tropas concentradas em estado de prontidão. Atenção. Então, o que seria esse conteúdo psíquico, atenção? Essa atitude, né? Psíquica, atenção. É uma prontidão, ó, a gente tem o conteúdo, atenção, e o que a gente tem atitude? Prontidão cercadas por grupos de reconhecimento. Logo que se tenha suficiente conhecimento da força e da posição do inimigo, a disposição das tropas se altera. Ou seja, então, inicialmente, quando a gente pensa em atenção, a gente tem uma prontidão, uma disposição para agir. Aí, logo quando se pensa em outro conteúdo dentro do exército, uma outra composição, a gente pensa aqui em posição do inimigo, a disposição das tropas se altera. Ou seja, a atenção, ela já se configura diferentemente, da mesma forma que a composição do exército também se movimenta de forma diferente, ela se altera. O exército começa a se movimentar em direção a determinado objeto a ser atacado. Antes a gente tinha uma prontidão, agora a gente já tem um movimento em direção a um alvo. A atitude psíquica se modifica, a atitude psíquica se modifica de maneira análoga. Durante o estado de simples atenção, a ideia dominante é a alerta. A própria atividade mental é reprimida ao máximo, juntamente com os outros conteúdos subjetivos. Mas, ao se fazer a passagem para uma atitude ativa, os conteúdos subjetivos aparecem na consciência. Mas, ao se fazer a passagem para uma atitude ativa, os conteúdos subjetivos aparecem na consciência, porque a gente não é tomado só pela questão da prontidão da atitude ativa, né? Ainda tem aqui conteúdos subjetivos. Conteúdos estes que consistem em ideias finalistas e impulsos para agir. E da mesma forma que um exército tem um comandante, seu estado maior, também a atitude psíquica tem uma ideia mestra geral que é reforçada e fundamentada por um vasto material de experiências, princípios, afetos e outros mais da mesma natureza. Quer dizer, nossas ações não são inteiramente simples, reações isoladas, para assim dizermos, a um determinado estímulo. Pelo contrário, cada uma de nossas reações e ações se processa sob a influência de fatores psíquicos complicados, utilizando, de novo, a analogia militar. Poderíamos comparar esses processos com a situação de um quartel-general. Para o soldado ordinário, parecia que o exército bateu em retirada por ter sido atacado, ou que se lançou um ataque, porque se avistou o inimigo. Então, a gente tem essa atenção, soldado aqui ocupando a atenção da prontidão, a prontidão para começar uma atitude, começar, então, a agir, né? Então, a gente não tem, assim, a prática ainda, a gente tem a prontidão. Ele usou a atenção como exemplo. Então, aí a gente tem esse soldado ocupando aí por analogia. Então, ele pensa que a atitude do quartel foi o quê? Por causa do inimigo ou porque tinha deliberação, comando para agir. Certo? Ainda como uma instância mais simples. Só que há uma complexidade aí. Para o soldado ordinário, né? Okay, nossa consciência está sempre disposta a desempenhar o papel do soldado comum. E ao acreditar na simplicidade de suas ações, na realidade, porém, a luta foi travada neste determinado lugar e neste dado momento, porque havia já com vários dias de antecedência, ou seja, há um plano aqui, um plano geral de ataque, que deslocou o soldado comum para este ponto. E este plano geral, por sua vez, não é simplesmente uma reação a informes de reconhecimento, aquela ideia do alerta, da atenção, da prontidão e o comando. Não é só isso, mas uma iniciativa criadora do comandante. Olha só que aí a gente já começa a fazer uma analogia para o nosso aparelho aqui, para o nosso sistema psicológico junguiano, né? Olha só, este plano geral, por sua vez,
Só um momento, por favor, eu pedi silêncio, minha filha, é só um minuto. Obrigada. Na realidade, porém, a luta foi travada neste determinado lugar e neste dado momento, porque havia já com vários dias de antecedência aqui. Esse plano geral, desculpa, gente, eu perdi. Então, mais uma iniciativa criadora do comandante. Então, tem o soldado que tem a disposição para agir, né? Porém, é uma ação que foi planejada antes, uma ação criativa. Quem criou essa situação de iniciativa para agir vem do comandante, condicionado também pela ação do inimigo e talvez também por considerações políticas inteiramente de natureza não militar e desconhecidas, que aí é o contexto de guerra, né? A gente pode imaginar situações políticas e econômicas que está fora da disposição para agir agora do quartel, né? Uma outra instância maior ainda, o plano anterior, e desconhecidas totalmente do soldado comum, que o soldado comum, a nossa disposição a agir, essa atitude ainda de atenção, ainda não é desconhecida desse plano do general e de um plano maior também externo, né? Esses últimos fatores são muito complexos e escapam quase de toda a compreensão do soldado comum, embora possam ser totalmente claros para o comandante do Exército. Então, tem uma instância, tem uma configuração aí que acessa essa outra informação, esse outro conteúdo psíquico. Mas há também certos fatores que este último desconhece, quais sejam seus condicionamentos pessoais e seus complicados pressupostos. Assim, o Exército se acha sobre um comando simples e unificado, que é, porém, o resultado da operação coordenada de fatores infinitamente complicados. Deixa eu voltar aqui para vocês, que eu nem estava vendo vocês. Professor Pedro, eu te convido aqui para nos ajudar, por favor. Obrigada. Pois é ótima leitura, gostei muito. Bem feito, né? Bem meticuloso. Só que eu acho que não dá tempo hoje, Catiúcia, eu vou sugerir para a gente iniciar na semana que vem com essa fala sua. Depois a gente continua o 692, né? Retomar esse ponto seu. Isso tudo que você disse está gravado, a gente pode ver, né? Mas parece que está escrito também, né? Você, acho que... Eu li o capítulo. Mas a sua fala você não escreveu, né? Eu fiz um esquema esquema de imagens, assim, não fiz escrita, mas eu tenho um esquema. Se quiser colocar ou retomar na próxima, porque não vai dar tempo, já é 10h28. Professor Pedro, na próxima a gente retoma, vamos começar no horário e retoma. É tranquilo. Porque assim, agora nós chegamos no ponto que eu acho assim, tá bem aquecido. É interessante todo mundo agora fazer uma leitura do capítulo e vir aqui ler de novo, todo mundo lê de novo, vamos ver que vai ter outro conhecimento do capítulo. Eu achei essa fala da Catiúcia, essa explicação sua, Catiúcia, junto com a leitura, muito, muito interessante. Porque também, eu entendo por que você está me chamando, porque eu sou do Exército, né? Eu também achei... Sim, general! Né? Aí ele acessou o legal isso. Aí, né? A atitude dele... Engraçado que eu li isso também como você, porque seu pai também foi, né? Então, também, né? Porque não foi no Exército. Gente, eu vou encerrar, tá? Posso encerrar? Tá, então, peraí, Leandro, fica para a próxima a gente retomar essa conversa, também no início do texto, né? A Catiúcia leu 690 e 691, mas eu acho que a gente deve retomar o 690 na fala da Catiúcia, a questão da atitude. E, gente, lembrando para todo mundo que hoje tem um evento do Instituto Olhos da Alma Sã, juntamente conosco, viu? Então, a Paula vai fazer a abertura, ela e o Jorge terão uma fala, e depois, Humberto, é aberto ao debate mesmo. É o estilo do Jorge lá, muito aberto, né? Muito enriquecedor. 4 horas da tarde. Não conheço ele. Eu ainda não conheço. Não vi ele falando. Nossa. Não, é a primeira vez. Nem conheço. Ele falou uma vez aqui para nós do... eu não estava. Aquelas viagens minhas. Tá, gente, então tá bom. Leandro, encerra, fica a próxima, né?